Episódios anteriores. Até o momento, exploramos mistérios como Basilisk, Demona e Linguagem 469. A ideia original era de explorar de maneira onde um local nos levasse a outro, com o ponto inicial sendo Demona. Mas acabei repensando sobre essa regra e cheguei à conclusão de que é muito mais interessante, tanto para mim quanto para vocês, escolher os locais a explorar de acordo com o que surge de informações relevantes sobre. Então, com essa nova filosofia, vamos à segunda temporada da série. Agora. Há aproximadamente um mês atrás, uma grande fake news circulou pela comunidade tibiana em torno de um dos itens mais lendários do jogo, a Warlord Sword. Tudo começou quando um jogador chamado Zemit anunciou a venda de alguns itens raros no trade board oficial do site do Tibia. E em meio à sua lista de itens à venda, havia 3 exemplares da poderosa e misteriosa Warlord Sword. Zemit alegava ter 2 à venda no servidor de Pelória e uma no servidor de Quelibra. Porém, como é de se imaginar, até o momento ele não comprovou realmente ter as espadas em posse. Eu gostaria muito que de fato ele tivesse desvendado um meio de se chegar à espada, mas me parece óbvio que ele apenas utilizou dessa maneira para atrair olhares para os itens da sua lista que ele realmente tem para venda. Mas, mesmo que por um meio ruim, essa provável mentira ao menos trouxe a espada novamente ao imaginário dos tibianos. O curioso é que, paralelamente a isso, uma real descoberta sobre a espada também foi exposta, porém em um meio menos visualizado, o Reddit. E essa sim é de fato uma descoberta, e me impressionou demais, tanto por fazer muito sentido, quanto por fugir totalmente do que eu imaginava sobre a espada. Aposto que essa descoberta irá te impressionar também, então antes de mais nada já deixe seu like e se inscreva no canal, porque eu sou o Fulgor e hoje falaremos sobre a Warlord Sword. Antes que você entenda errado, não é a mesma pessoa que está por trás dos dois eventos. A descoberta do qual exploraremos a seguir foi feita por Thiago, dono do personagem de nome Fardos Jakundaf, de Hombra. Thiago tem interesse nos mistérios do game, e especialmente na Warlord Sword. Há certo tempo, ele mudou sua estratégia de busca pela espada, passando a tentar encontrar referências externas, como filmes, livros e etc., sempre levando em consideração em suas pesquisas a idade dos fundadores do Tibia. Esse seu novo método o levou a encontrar uma saga em quadrinhos antigas chamada The Warlord, que foi iniciada no ano de 1976, onde em determinado momento da trama, há uma espada idêntica à Warlord Sword tibiana, com a mesma aparência e especialmente com a mesma pedra verde ao centro da empunhadura da espada. O nome da saga e a estética não são as únicas semelhanças. Mesmo os quadrinhos estando todos escritos na língua inglesa, apenas com traduções mínimas, e especialmente através das imagens, já conseguimos identificar diversas semelhanças com o mundo tibiano, como as criaturas, armas, cavernas e até mesmo o mapa. Em resumo, a história está toda em volta do personagem principal chamado Travis Morgan, que era um piloto das Forças Armadas Americanas e veterano do Vietnã. Em uma missão de reconhecimento, Travis sobrevoava o Polo Norte a bordo de um avião SR-71, até que a sua aeronave foi atingida no tanque de combustível por um inimigo russo. Travis, precisando pousar urgentemente, tentou guiar-se por uma bússola, mas acabou esquecendo que a ferramenta não funciona estando acima do Polo Norte. Ele então acabou por entrar num buraco enorme no chão e chegou em Scartaris. Antes ele pensava que o lugar era um reino que ficava no centro da Terra. Depois descobriu que na verdade era em outra dimensão. Scartaris é um reino onde a tecnologia, dinossauros, feitiçaria e muito mais se misturam. Após lidar com os desafios iniciais em seu pouso, Travis dormiu, e ao acordar, sua barba já estava grande e branca. Então Tara, uma mulher que ele conheceu em seus primeiros momentos em Scartaris, explicou que o tempo lá se passava de um jeito diferente. Lutando por sua própria vida, Morgan logo encontra aliados e inocentes que precisam de sua ajuda, se tornando assim o guerreiro, líder e maior herói de Scartaris. Após essa descoberta, Thiago passou a procurar por mais referências da saga The Warlord no mundo do Tibia, até que encontrou, em um local totalmente inusitado, um NPC com o mesmo nome do personagem principal dos quadrinhos, o NPC Morgan, que se encontra na ilha de Meriana. Apesar de ser pouco lembrado, praticamente todo mundo que está desenvolvendo seu personagem precisa passar por esse NPC,
pois ele faz parte de uma importante quest de acesso para os levels mais baixos, e também é por meio dele que conseguimos fazer um dos ados da Warrior Outfit. Sua classe é ferreiro, e também é um guerreiro, assim como Travis Morgan dos quadrinhos. Quando eu, Fulgor, soube dessa descoberta, a primeira ideia que tive foi de tentar encontrar alguma coisa nas poucas ações conhecidas de Morgan que pudesse ser relacionado mesmo que minimamente à espada. A única coisa que encontrei é o fato dele fazer a parte 2 do Warrior Outfit. O possível vínculo nesse caso é porque o Addon 2 é justamente a confecção da espada que vai às costas. Para fazê-la, ele pede alguns materiais específicos, que são 100 Iron Ore e um Piece of Royal Steel. As poucas ligações de Morgan com outros NPCs também podem ter algum vínculo, se forçarmos um pouquinho a imaginação. Em uma das missões da quest das Ilhas Estranhas, precisamos ajudar Morgan, atendendo seu pedido de levar uma carta a seu parente distante, Eremo. Quando entregamos a carta a Eremo, ele fica impressionado por receber uma carta de Morgan, pois acreditava que ele já estava morto há anos. Na história em quadrinhos, Travis Morgan se perde na misteriosa ilha de Scartari durante tempos. Então podemos imaginar que seus parentes também imaginam que o mesmo deve estar morto. Mas, um achado em game que faz muito mais sentido do que os possíveis vínculos que conjecturei é de uma pedra muito semelhante à colocada no centro do punhal da espada de Travis Morgan. Tiago encontrou a pedra em uma espécie de sala de tesouro, localizada na primeira camada da única caverna da ilha onde se encontra o NPC Morgan. Isso poderia explicar até mesmo o porquê de Morgan estar por aqui, pois nos quadrinhos, o que dá o poder esplêndido à espada é justamente essa tal pedra misteriosa, quando encaixada em seu espaço no centro da empunhadeira. Então, ele pode estar em busca dessa tal pedra para forjar a espada, ou entregar a alguém que saiba como forjar. Para melhor entendimento, e para você que me assista ter uma possível visão sobre o caso, vamos aos detalhes resumidos de como a espada surge e como ela desaparece na história dos quadrinhos. Nem eu e nem Thiago encontramos uma versão desses quadrinhos em português na internet. Então todo o resumo vai ser baseado em inglês nível tibiano e pelas imagens. A espada surge na história tendo sido forjada por um anão. Porém, o anão parece dizer que o segredo do poder da espada está nessa tal pedra central, que aparentemente é muito rara, e seu nome é Hellfire Stone. De alguma forma, Travis Morgan tem essa pedra e a coloca na espada. Quando isso acontece, a espada parece emanar grande força, mas também é revelado que ela traz uma grande maldição a seu portador, que é: a espada, uma vez desembainhada, requer retirada de sangue antes de ser embainhada novamente. Ou seja, sempre que ele sacar sua espada, só poderá guardá-la após matar alguém. Curioso que em seu primeiro combate com a espada, ele parece duelar com um humanoide muito semelhante a um ciclope, que parece empunhar a mesma espada. Durante os próximos capítulos, Travis Morgan cumpre com tranquilidade o sacrifício pela espada, derrotando diversos inimigos, até que em determinado momento, Travis poupa um inimigo a pedido de sua amada. Então, a espada parece queimar em suas mãos, e ele é obrigado a jogá-la imediatamente em um rio. Quando ele assim fez, uma mão saiu do rio e agarrou a espada. Pela aparência, a mão pode ser assemelhada a Fafnir, a deusa sol do Tibia. Dito isso, é relevante também o fato de que no reino de Scartaris não há noite. Há outras diversas coisas nos quadrinhos que podem ser relacionadas à espada, ou até mesmo outras coisas dentro do Tibia. Certamente com uma leitura mais aprofundada, elas virão à tona. Tiago, por exemplo, destaca a semelhança desse quadro com a caverna de Cyclops que fica acima de tais. Olhando os quadrinhos por cima, eu descobri que em certo ponto da história, os inimigos de Travis são Lizards, que querem pegá-lo para sacrifício a um grande deus cobra deles. Essa parte acabou por me lembrar de um local muito misterioso no Tibia, que possui os mesmos elementos dessa história, e é localizado aqui, em Ankaramun. Posso estar enganado, mas esse local surgiu do nada, e também não há nenhuma quest nem nada que temos para fazer aqui. É realmente um local sem sentido, e bem misterioso, diga-se de passagem. O local tem alguns poemas nas paredes, estátuas de cobras, algumas fumaçando, outras não, e diversos bazins, como aqueles de sacrifício de itens. E olhem nessa parte, até mesmo uma pedra daquela que vimos anteriormente é encontrada aqui. Sem dúvidas, esse local requer uma boa investigação. Espero voltar em breve com novidades sobre esse caso. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui.
Lembrando que todo o crédito dessa descoberta vai para o Thiago. Parabéns, Thiago. Essa sua descoberta foi, para mim, uma das mais interessantes apresentadas aqui no canal. Não se esqueçam também de deixar o seu like, se inscreverem e exporem seus pontos nos comentários. Valeu e falou!